Meu nome é Francis Almeida, eu sou pedagoga com pós-graduação na FGV, sou esposa de um transplantado. Tá? Hoje, o objetivo desse podcast é a gente falar sobre o processo de doação de órgãos no Brasil, né? Mas isso sob a perspectiva de quem já passou por um transplante. Então, o objetivo também desse podcast ele faz parte, né, de uma missão do curso Embaixador da Chama, realizado pelo Instituto Gabriel. Né? É a terceira missão de um total de 12 missões que nós temos para concluir esse curso. Tá? Então, o nosso tema de hoje é: preciso de um transplante. E agora? Então, para a gente falar sobre esse tema, eu tenho um convidado aqui comigo, Altair Almeida. O Altair Almeida ele é advogado, tem 65 anos e recentemente recebeu um transplante de pulmão. Bem recente mesmo, dia 11 de março, agora passado. Tá? Então, bem-vindo, Altair, ao nosso primeiro podcast. Obrigado. Estou aqui para responder o que vocês precisarem, né? Como a Francis já falou, meu nome é Altair Almeida, sou advogado. Nós moramos hoje em Fortaleza, mas morávamos em Brasília antes, né? E mudamos para cá por conta do transplante de pulmão, né? Da necessidade do transplante de pulmão. Né? E eu fui convidado para dividir com vocês essa experiência de ficar na fila do transplante, né, durante um tempo. Desde já, Altair, o nosso muito obrigado pela sua disponibilidade, né, em relatar nesse podcast a sua história. Então, nós vamos começar. A nossa primeira pergunta é: como foi a sensação quando você ficou sabendo que tinha que fazer um transplante? Sim, apesar de ser uma possibilidade já aventada anteriormente, quando chegou realmente a hora que se tornou necessário, foi um susto, porque foi colocado como o último recurso, né? E muitas incertezas, nós não sabíamos o que fazer, né? Como é que ia ser, como é que isso ia afetar a nossa vida, mas não havia outro caminho, né? E partimos para preparar todo o processo, ainda lá em Brasília, né? Graças ao Dr. João Daniel, pneumologista do Hospital de Base, ele preparou todo o processo, todos os questionários, né? Enviou para o setor de transplante do Distrito Federal, que enviou para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde nos indicou para cá, para Fortaleza. Então, em março de 2024, nós fomos chamados para a primeira avaliação aqui em Fortaleza. E até aquele momento ainda era uma coisa que poderia acontecer ou não. Então, eu fui me adaptando, na realidade, aos poucos, com essa ideia de ter um transplante. Para ser sincero, acho que somente depois que eu entrei realmente na fila de transplante é que eu me dei conta de que não havia retorno, né, e era o caminho mesmo, né? Então, foi ao mesmo tempo, assim, uma situação de incertezas, né, de medo até, né, de incertezas do futuro, do que poderia acontecer. Mas, como eu disse, era algo que já tinha sido aventado já pelos médicos, né, no início. Então, não foi uma surpresa total. Né? E aí nós viemos e começamos todo o processo. Né? Você diria que é um processo fácil? Não, não é um processo fácil. É um processo que exige uma rede de apoio muito grande. Muitas pessoas nos ajudaram, nós não chegamos aqui sozinhos, fomos ajudados, né? Primeiro por Deus e depois por muitas outras pessoas que Deus foi colocando no nosso caminho.
E é um processo que mexe muito com a parte mental, psicológica. Então você precisa realmente trabalhar a sua mente, trabalhar o seu psicológico, ter controle, né, sobre os seus sentimentos, porque com facilidade você entra numa crise de ansiedade, de desespero, de incertezas, né? E isso torna o processo mais difícil. Então não é um processo fácil, realmente não é. Mas quando ele é o único meio, o único processo, nós temos que encarar e temos que realmente seguir em frente. Tá certo. Quantas vezes nesse período antes do seu transplante, quantas vezes você foi chamado com a possibilidade Sim. de um possível doador? Uhum. Bom, eu fui oficialmente incluído na lista de transplante no dia 3 de julho de 2024. Foi quando nós nos mudamos a nossa residência para Fortaleza. E aí eu fui incluído realmente na lista do Sistema Nacional de Transplantes. Daquele momento em diante, eu fui chamado 11 vezes no total. As 10 primeiras vezes não consegui fazer o transplante. E isso é uma outra realidade que quem está na fila precisa entender e precisa esperar. Nem sempre você vai conseguir ser transplantado rapidamente. Então, as 10 primeiras vezes que eu fui chamado, o órgão apresentava algum problema e realmente eles não fazem, né? Os médicos não fazem a cirurgia. E outras vezes, compatibilidade, né? Compatibilidade também, né? Os exames não deram que o órgão não era compatível. Então, tem várias hipóteses que podem fazer com que o transplante não ocorra naquele momento. Teve não de família? Então, eu tive 4 negativas de família, né? E dessas 10, 4 vezes foram porque a família disse não. Eu acho que é a parte que mais dói, apesar da gente entender a dor das famílias, né? E não estamos aqui para julgar ninguém, mas é uma coisa que dói porque quando o órgão não está próprio para o transplante, né, é uma questão que está foge do seu controle, né? Mas quando a família realmente diz não, você sente que perdeu realmente uma chance, né? Então foi muito, muito traumatizante até, né? Mas é preciso preparo, como eu disse, preparo psicológico para superar tudo isso. Então 10 vezes eu fui para o hospital, fiz todo o preparativo, voltei para casa sem conseguir fazer o transplante. Na 11ª vez, aí tudo deu certo. A família disse sim, o órgão estava bom e eu consegui fazer o transplante. Ai, qual que é a sensação de ter conseguido fazer o transplante? Olha, realmente é muito boa, é muito gratificante. Assim, uma gratidão muito grande a Deus e às pessoas que estiveram junto com você. Realmente é uma vida nova, né? Eu vivia já com oxigênio 24 horas por dia, eu não conseguia mais ficar sem oxigênio. Nas últimas semanas antes do transplante, tive que aumentar a quantidade de oxigênio porque a doença foi piorando e o meu organismo meu pulmão já não reagia, né, não dava conta. Então foi aumentando a quantidade de oxigênio que se usa e eu estava entrando num processo realmente muito perigoso, né, de final de doença já. Então quando o transplante veio, né, e eu consegui respirar novamente sem a necessidade do oxigênio, foi uma coisa assim inexplicável, muito gratificante, né? E você poder fazer as coisas que você não fazia mais antes, coisas simples como tomar banho em pé, né, que eu já não conseguia mais fazer, né? Meus banhos eram sempre sentados na cadeira, né, com oxigênio ligado.
Então, são coisas pequenas que você aprende a dar valor depois que realmente você perdeu e voltou a ter novamente. Foi muito gratificante. Hoje só gratidão. Gratidão a Deus e as pessoas que me ajudaram. Como um sim salva vidas, né? Como um sim de uma família. A importância de falar sim para a doação de órgãos, né? E uma coisa que eu queria deixar bem clara aqui é que o quão importante é todo esse processo de doação de órgãos e quanto o Brasil já tem um know-how nisso, né? Já é reconhecido nisso e a seriedade com que todo o processo é feito. Né? Às vezes as pessoas têm dúvidas com relação a isso, mas o processo de doação de órgãos aqui no Brasil ele é muito seguro e é muito bem, tem sido muito bem realizado e sem custos, né? Pela pessoa, porque é tudo feito através do SUS. A gente não gasta absolutamente nada com transplante aqui no Brasil. Né? Para finalizar, Altair, o que você diria para quem está na fila ou para quem está iniciando esse processo de transplante, né? Olha, eu diria, tenha fé e tenha força de vontade, resiliência e preparo psicológico. Tá? Procure realmente controlar suas emoções, né? E não desista nunca. Se esse é o caminho, encare isso como um desafio, né? E siga em frente, faça tudo o que precisa fazer, né? E realmente, como eu disse, não é um processo simples, não é um processo fácil, mas é um processo gratificante que no final realmente vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Então, tenha sempre isso em mente, né? Aonde você pretende chegar. Olha, hoje eu estou passando por essas dificuldades, né? Lutando para conseguir entrar numa fila de transplante, mas o resultado disso lá na frente vai ser uma melhora de qualidade de vida muito grande, né? Que isso sirva de incentivo para você o tempo inteiro, tá? Bom? Obrigada, Altair. Eu quero deixar como mensagem aqui para todos que doe órgãos, né? Diga sim, avise sua família da importância de ser um doador. Que isso resgata, devolve a vida para as pessoas, né? O Altair é um exemplo disso que nós temos aqui. Então, se você chegou até aqui, até o final desse podcast, é porque você se interessa pelo assunto. Se você quiser mais podcasts nesse estilo, o meu arroba é Francis B. Almeida no Instagram, podem me procurar, mandar mensagens, tá? E se você chegou até aqui, o meu muito obrigado pela sua disponibilidade em estar assistindo a gente, né? Doe órgãos, salve vida.